Alô, pessoal, tranquilito no mais? Entrevistei o Dr. Gabriel Bart, da Fundação ABC, sobre a marcha de absorção de nutrientes de cultivar moderna de soja. Ele apresentou, além de dados interessantíssimos da pesquisa realizada, várias implicações e recomendações práticas de manejo na adubação baseadas no ensaio científico. Esta é a parte 1 dessa entrevista. É imperdível! Pessoal, com muito prazer eu estou aqui com o engenheiro agrônomo Dr. Gabriel Bart, da Fundação ABC, e ele vai nos apresentar um trabalho de pesquisa realizado com variedades de sojas modernas e que trata sobre a marcha de absorção de nutrientes. Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo e é um grande prazer te ter aqui no canal Adubos e Adubações. Gabriel, por favor, pode apresentar e ficamos super satisfeitos com a sua presença. Olá, Nelson, olá, acompanhantes, do canal Adubos e Adubação. É um prazer, estar apresentando um pouco do nosso trabalho, e também participando, do canal do Nelson. A gente vai apresentar, então, a questão de marcha da absorção na cultura da soja. Então, o que seria a marcha da absorção? Aqui tem a figura das fases fenológicas da soja, é a gente acompanhar esse acúmulo, dos nutrientes e em função do acúmulo de matéria seca da cultura. Então, aí só para indicar que a gente fez, em épocas, já indico para frente quais foram, mas desde a fase vegetativa até a colheita, Em cima disso, a gente faz várias interpretações de aonde está esse nutriente, quanto que é o total acumulado, e se ele transloca ou não dentro da planta. Com esse trabalho, a gente consegue fazer esse tipo de interpretação. Qual que foi a base, na verdade, para fazer esse trabalho? A gente já vinha acompanhando, eu já estou aí há 15 anos, fechando 15 anos na Fundação ABC, e nos últimos anos a gente vem acompanhando incrementos de teto produtivo em várias culturas, mas na soja, principalmente, até a gente faz aí aqui é só um exemplo, na verdade, do crescimento de produtividade. A média geral vem subindo, num patamar mais baixo, mas no exemplo da cultura da soja, a gente tem o SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, que faz esse trabalho de recordistas de produtividade, E aí, até nessa linha, a gente vê que tem situações de alto teto produtivo, A gente olhar ali soja de 6, 7, 8 mil quilos, E aí, vem a pergunta, mas e aí, Será que a exigência nutricional, muda? Como é que funciona, nesses novos cenários, Então, a base de fundo desse trabalho é principalmente esses cultivares, essa nova realidade de alto teto produtivo. Então, a gente fez esse trabalho, aí até a foto na esquerda do campo experimental, Esse trabalho foi feito no município de Ponta Grossa, em uma de nossas estações experimentais, Até adianto, essa publicação ela é em parceria com o IPNI na época, ele é extinto, esse instituto, mas na época eu estava até numa conversa informal, juntou as demandas, junto com o Eros, Francisco, que era um dos pesquisadores do IPNI na época, e aí em parceria a gente fez esse trabalho, Então, ele consiste, aqui um exemplo prático de como isso é feito, a gente tem que coletar plantas de soja em várias fases, Aqui, por exemplo, uma fase do início do florescimento, dá para ver alguns inícios de flores, separa em caule, folha, e pecíolo, até a soja a gente separou em pecíolo. E fases um pouco para frente, aqui na direita, esse aqui é o trabalho mais difícil de fazer, que é mais custoso, é quando está no início da fase reprodutiva, que a gente tem que fazer essa avaliação nos grãos, Então, um grão em início de formação, você tem que secar a vagem, e fazer
essa debulha na mão para poder ter, né, esses valores de matéria seca de nutriente nessa fase inicial do enchimento de grãos, né? Bom, mostrando, né, então, o gráfico direto, acho que a gente já vai para uma questão de mais prática dos resultados mesmo, né? Então, aqui, primeira informação que a gente vai ter, né, de matéria seca. Então, antes de tudo, a gente coleta essas partes, né, e faz a base seca. Então, eu já explico que todos os dados que vão estar aqui dentro, né, é tudo base seca, né, então, sem água. E eles vão estar divididos, né, nessas partes, né, folha, pecíolo, haste, vagem e grãos, né, nessas cores. E, nessas fases, né, então a gente coletou no V4, né, com 6, V6, V7, R1, R4, né, nessas fases fenológicas, e em cima está em fase cronológica, né, em dias, né, então o primeiro V4, ele fechou com 34 dias do plantio, né, o 0 é o dia do plantio, né, e assim foi 130 dias depois, né, até a colheita. Então tem, normalmente no final que a gente faz em 2 fases, aqui praticamente maturação fisiológica, ou indo para, né, o final do enchimento de grãos, e aqui colheita é quando está na condição própria de colheita no campo. Então, aqui a informação de acúmulo de folha, né? Então, se tem um acúmulo aí praticamente 2.000 quilos por hectare, né? E igual praticamente todo o ciclo. Então, aqui no final até a gente fez uma condição especial, né? Para coletar essa folha, mesmo caída, né? A gente coletou ela para fazer esse acúmulo, né, de folhas até a fase da colheita, né? Claro, lá na colheita não vai ter mais folha na planta, né? Mas a gente fez essa contagem, né, para ter, né, o valor da folha até o final. Aí, nessa cor, né, um vermelho tijolo aí, né, escuro, é o pecíolo, né? Aí em verde a haste, depois a vagem roxo e no final os grãos, né? Então aqui a gente fecha esse valor do acúmulo total, né, da matéria seca, né? A gente tem esses valores, né, em porcentagem aqui no final, né? Isso é relacionado, na verdade, na colheita, em função do acúmulo total, né? Até tem uma outra informação, né, do acúmulo total de massa seca. Então, aqui em cima, né, a gente teve um acúmulo total de 12.554 quilos de massa seca. Essas porcentagens são nessa última coleta, na colheita, né, de cada parte. Então, até nesse caso, dá para dizer que deu um índice de colheita, né, de 46% desses 12.000 quilos são grãos, né, esses 46%, né, isso dá 5.841 quilos de grãos, né, e essa, como eu comentei, é sempre base seca. Transformando isso para 13% umidade, né, dá uma soja de 6.600 quilos, né. Então é uma soja de 110 sacos, né, por hectare, né, uma soja de alto teto produtivo. Até esses trabalhos todos que a gente tem feito, né, a gente tem outras culturas também, sempre busca, né, esse alto teto produtivo para, né, buscar essas demandas mais modernas, né, cultivares modernos em condição de alto teto produtivo. Então, né, a gente tem essa condição de conformação da cultura da soja, né? Então é uma soja, enfim, de 110 sacos, né? A gente sempre vai estar falando uma exigência nos valores que vão vir para esse teto produtivo. Só para caracterizar mais, né, foi um cultivar de soja, né, essa pergunta sempre vem a 5909, né, no safra 2015-16, então já tem alguns anos, né. Inclusive, né, esse cultivar, né, 2 anos depois, alguns anos depois, né, desse trabalho, agora eu não vou recordar de cabeça, mas esse cultivar já foi campeão do SESB, né, e inclusive em Ponta Grossa, né, dentro, né, do campeonato do SESB. Então, eu já comentei na foto, né, ele foi feito no campo experimental, né, da Fundação ABC em Ponta Grossa, num solo de textura média e fertilidade boa, né, não é exagerada, mas também, claro, num alto teto produtivo, a gente atende, né, os mínimos aí de adubação, fósforo, potássio, né, um solo relativamente bem corrigido. Então tem
uma fertilidade construída, né, digamos, para este tipo de trabalho. Entrando nos nutrientes, né, então, desse gráfico, né, ali de massa seca, essas partes da planta a gente coletou e analisou, né, todos os nutrientes. Então, agora, com essa a quantidade de massa seca, né, e pela análise do nutriente, a gente entra no acúmulo diretamente, agora que é de fato a marcha da absorção, né, quanto de nitrogênio, né, tem na planta de soja, né. Então, a gente vê aí, né, na folha, né, ele chega a ter mais de 100 quilos de nitrogênio, chega a bater quase 120 quilos de nitrogênio lá em R6, né. Mas a gente vê que de V6, V7, né, isso aqui é interessante, principalmente na folha, em poucos dias, né, você tem um acúmulo muito forte de nitrogênio, né, do V4 até no V7. Então, aquela fase ali de 3 trifólios verdadeiros, até quase fechar a linha, que a gente fala, né, a gente passa aí de 30 quilos, ou até nem isso, de nitrogênio para 100 quilos, né, um acúmulo muito forte de nitrogênio num curto espaço de tempo, isso entra principalmente na folha. No pecíolo, proporcionalmente, é pouco, né? Tem uma concentração bem menor no pecíolo, né? Na base da folha, na vagem, na haste, né? A mesma coisa. Na vagem e, no final, né? Lá na colheita, a grande maioria do nitrogênio está no grão de soja, né? Na verdade, é a característica, né? O que valora o grão de soja, né? O alto teor de proteína e de óleo, né? Então, aí 77% do nitrogênio está nos grãos. Aqui eu queria enfatizar, né, o nitrogênio agora dá para explicar um pouco melhor, né, tendo o primeiro nutriente, né, fechado aí a questão da marcha de absorção. A primeira informação que a gente olha é, independente das partes da planta, é essa linha de cima, independente da cor, né, o acumulado. Se a gente olhar lá em cima, né, o final de tudo, o acumulado total, né, acho que a primeira informação é a questão do acúmulo total. Quanto que é a exigência, né, da cultura da soja nesse cenário, né, de estudo aí com produtividade alta, né? Ele vai bater lá 400 quilos de nitrogênio, né? Isso até a gente fala que 400 quilos de nitrogênio, né, é bastante, né? Até para quando faz uma palestra para produtores, principalmente, a gente fala assim, bom, 400 quilos de nitrogênio por hectare dá praticamente um bag, né, 1.000 quilos de ureia, né, que é o fertilizante de nitrogênio mais usado, é como se fosse lá no talhão, né, e depositasse um bag por hectare, né, essa é a quantidade de nitrogênio que a cultura da soja extrai, né, acumula nesses cenários de alto teto produtivo. A outra informação aí é a compartimentalização, onde é que está aí esse nitrogênio dentro da planta, né? E aí que entra muito essa informação que está as porcentagens aí, né? O acúmulo total, ele vai muito para o grão, né? E isso justamente quase, né? Enfim, 77% desses 400 quilos de nitrogênio, né, acumulado vão embora via colheita, né? Então, essa questão aonde está o nitrogênio. E também nessa informação de onde está, a gente vê que ele é um nutriente móvel dentro da planta, né? A gente vê aqui do R6, principalmente para frente, tem uma diminuição bem forte na folha, principalmente na haste também, né? Então, esse teor diminui, mas lá no grão ele aumenta, né? Então, o total do teor no grão está aumentando, mostrando que tem ainda uma absorção total de nitrogênio, uma remobilização dentro da planta. Então, aqui a gente consegue ver, né, com essa diminuição da folha, aumento no grão, que esse nutriente é móvel dentro da planta, né? Gabriel, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Com essa quantidade de nitrogênio que a planta absorve, vocês aí na Fundação têm recomendado alguma adubação nitrogenada além da fixação biológica ou somente a fixação biológica seria suficiente? Como é que vocês têm tratado esse assunto? Boa pergunta, Nelson. Isso é um assunto bem, justamente, até no início do CESP, né, foi um assunto bastante discutido, né? Alto teto produtivo em soja, será que o nódulo, né, lá a bactéria do Bradyrhizobium, enfim, da fixação biológica de nitrogênio, ele atende essa alta demanda, né? Isso que a gente tem visto é que aumenta a produtividade, né? Então, esse trabalho
confirma que tem um acúmulo, né, uma exigência maior de nitrogênio. 400 quilos de nitrogênio por hectare é bastante, né? Se fosse colocar tudo isso em adubo, né, por isso que a gente faz essa referência do BEG, é 1 tonelada por hectare de ureia, né? O que a gente tem visto, né? Inclusive, a gente discutiu, né, nesse trabalho, inclusive com o Eros, né, a gente fez questão de colocar, né, nesse solo, bom, enfim, no ensaio a gente não colocou nada de nitrogênio, zero, né? O adubo de base que foi colocado é um 0,20-20, né? Ele não tem nitrogênio, né? A soja foi inoculada, isso é uma indicação de manejo, mais ou menos, que a gente não abre mão, né? Soja, a fundação, né, sempre tem essa sugestão de inoculação, reinoculação, né? Inocular soja todo ano, né? Porque tem visto justamente essa demanda alta de nitrogênio. A questão de adubação ou não, né, a gente fez os trabalhos, até no início do SESBA teve uma rede de ensaios, né, que até se propôs a estudar isso, né, Brasil inteiro, Embrapa participou, né, a Fundação ABC, a FAPA, outras fundações, né, e a Fundação Mato Grosso, eu lembro que foi uma discussão no Brasil inteiro, né, e ainda é um assunto polêmico, né. Qual que é a situação que a gente tem visto, né, os trabalhos que fez, né. Aqui na região, né, toda a adição de nitrogênio, né, via fertilizante, a gente viu que prejudica, né, esse processo natural de fixação de nitrogênio e, em muitos casos, se teve, né, trabalhos em outras instituições também, se aportar uma quantidade maior de nitrogênio para a cultura da soja, em vez de aumentar a produtividade, cai a produtividade, né, você atrapalha esse processo natural, né. E, a não ser, né, assim, resumindo a história em nitrogênio, a única questão que a gente fala é aquela adição de até 20 ou 30 quilos no máximo, né, que até nas recomendações, né, da reunião, né, de soja, né, fala de 20 até 30 quilos de nitrogênio por hectare no plantio, no adubo de base, né. Mas não que isso seja uma recomendação. Aqui na região, a gente fazer, né, esses 20, 30 quilos, a gente vê que não, nas condições normais, não reflete, né, nem em diminuição de produtividade e nem em aumento, né. A gente vê que ele seria interessante naquelas questões aí de solo mais, não diria degradado, mas nas condições aí que você não tem as condições ideais de produção, né? Pouca palha, enfim, até a gente fala um exemplo, é aquele produtor lá que, né, isso é mais comum aqui para a região sul, né, que ele tem o gado no inverno lá, é aquela história que toca o gado, né, com a barra do pulverizador, né, que só desseca e já planta soja, então, aquela soja que está numa condição mais forçada, digamos assim, né, sai meio amarelinha e tal, nessas condições esse nitrogênio pode ser interessante, mas em condições normais, né, plantio direto, rotação em cima de planta de cobertura ou da palha de trigo, né, bem feita, na verdade a gente não vê nenhuma melhoria ou adição de produtividade por essa questão, né. Até falando de nitrogênio, né, até eu brinco, né, a gente poderia passar mais de hora falando só com esse gráfico aí de nitrogênio. Por quê? Tem várias outras indicações, até nessa questão do nitrogênio, a gente puxa pela questão da quantidade, né? Pô, 400 quilos, como é que você suporta isso, né? Inclusive, aliás, né, até fechando essa questão, no próprio artigo a gente fala que não usou nitrogênio, o teor de matéria orgânica nesse solo não é tão alto, tá? Ele não chega a 4%, porque é um solo textura média em Ponta Grossa, né? Ali não tem um nível muito alto. Então, a gente sugere, né, esse trabalho, ele entra naquela discussão, né, e é o trabalho prático que a gente fez, né, tem visto isso em outros trabalhos, né, com alto teto produtivo, a Sandra, aqui da Agrária, que é próxima, né, em Guarapuava, tem trabalhos na mesma linha, né, alto teto produtivo, alta demanda de nitrogênio, né, e sem adição de nitrogênio, né, via fertilizante. Então, da onde que vem esse nitrogênio? Ou é da fixação biológica, ou é da mineralização, né, de nitrogênio no solo. E até esse trabalho, né, a gente ali abre uma hipótese, uma suspeita de que
a fixação biológica de nitrogênio, ela enfim, é fundamental, né, para essa questão de fornecimento de nitrogênio para a soja, e que é a principal fonte, né, a principal forma, né, da planta obter esse nitrogênio, né. Tem trabalhos, né, que mostram de 50%, 60%, a literatura mostra mais isso, né, mas esses trabalhos que a gente tem feito, né, ele abre uma margem para uma discussão de que é mais que isso, né, porque o solo não, né, pelos dados que a gente tem e pelo que estava nessa condição de ensaio, seria difícil ele suprir todo esse restante, né, dos 50%, 60% até os 100%, aí a gente está falando de quase 200 quilos de nitrogênio, né, o solo não conseguiria em 130 dias, né, fornecer tudo isso de nitrogênio. É bem provável que é o próprio nódulo que está fazendo isso, né, a fixação biológica de nitrogênio. Inclusive, né, esse trabalho, ele veio nessa época e ele ajuda a discutir, né, essa questão do aporte de nitrogênio adicional via fertilizante, né, mostra que inclusive, né, uma questão que a gente fala, assim, antes de pensar numa aplicação de nitrogênio adicional, será que não é o caso de ver por que o nódulo não estaria dando conta, né, de fornecer todo esse nitrogênio, né? O entendimento nosso vai mais nessa linha, né? Se tivesse tendo problema, teria que ver qual que é o problema, se teria que ter uma estirpe nova, uma condição especial para a bactéria, ou enfim, né, uma condição não tão crítica para a bactéria, alguma coisa do processo de fixação de nitrogênio para, se depois disso esse problema fosse não podendo ser resolvido, aí sim se poderia pensar numa outra alternativa, mas a gente parte muito dessa premissa que, se for ter problema, né, desse fornecimento de nitrogênio, teria que ver, né, como resolver esse problema primeiro antes de pensar numa outra alternativa, né, esse é o mais lógico que a gente vê, né. Mas a gente não tem visto problemas nenhum, né, isso, a planta tem conseguido captar aí do ambiente, né, 400 quilos de nitrogênio sem maior dificuldade. Outra questão para fechar nitrogênio, então, a gente vê esse fluxo inicial aqui no começo, né, isso até tem outros trabalhos que mostram, né, tem uma tese de doutorado do professor Gil Câmara da Exalc, né, que mostra bem, né, a mesma situação. Tem um fluxo inicial aqui na fase, um fluxo grande de nitrogênio nessa fase inicial, e depois no início da fase reprodutiva, ou lá do enchimento de grãos, né. Até aqui, falando nessa questão, ele dá uma discussão, né, tem trabalhos americanos aí, tem umas questões que fala que o nódulo morre e tal, e que lá no final, né, a gente fez trabalhos também, aplicando aqui no final um R5,6, R6, o que a gente tem visto é que esse acúmulo de nitrogênio vai até o final. Tá? Eu acredito, né, por esses trabalhos e pela experiência que a gente já teve nesses anos, que a fixação, né, para a soja, ela vem do processo de simbiose, né, o que é simbiose? Há uma interação entre planta e micro-organismo, né, perfeita, um sustenta o outro, né. Esse equilíbrio, né, faz com que a planta subsidie, digamos assim, a bactéria, o nódulo lá para fornecer nitrogênio, e os dois sobrevivem até o final. Bem no finalzinho, provavelmente esse nódulo, ou a própria raiz da planta também, né, ela morre, e provavelmente esse acúmulo final vem desse finalzinho aí do nódulo, mas dá para ver que vai o acúmulo até o final, né? Não para. Né? Isso aqui em outras culturas, milho, por exemplo, é bem diferente que soja, né? Ele chega aqui no R1, por exemplo, e vem reto até o final, ele não acumula mais, né, depois aí do início do enchimento de grãos, né? Ele só transloca, ou remobiliza dentro da cultura. Tá? Que mais? Aqui no começo, a questão, né, daqueles 20, 30 quilos que a gente comentou, né, a gente vê que ele demora um tempo, né, por que essa curva não é, né, mais reta lá para frente, assim, né, a gente vê que ela tem em 30 dias, a gente, né, fala que está formando a fábrica aí de nitrogênio, né, isso, a gente usa esses termos mais práticos, mas é conhecido na literatura, né, que a planta, ela leva um tempo até ter todo aquele processo de reconhecimento da bactéria, né, e formar os primeiros nódulos, né, a planta tem que investir nessa fábrica, né, nessa simbiose, né, ou associação com os micro-organismos de solo, né.
Aqui que sustenta aquela questão de 20 e 30 quilos, né? Essa quantidade de nitrogênio não atrapalha esse processo, né? Por isso que tem um limite também. Se passar aí de 30 quilos, até tem uma discussão se 30 quilos não é demais já, né? Para não atrapalhar esse processo. É só para dar uma nutrição para a planta sem atrapalhar esse processo natural aí de interação com a bactéria, né? De fixação biológica. Daqui para frente, né, do V4 para frente, daí sim, né, a gente fala que essa fábrica tem que entrar em pleno vapor. Então, o que se traduz na prática? Né? Em V4, ali, 3 trifólios, tem que ter no mínimo 3 nódulos, né, grandes, funcionais, na raiz principal. Né? Essa é uma regrinha, né, um conhecimento prático aí que a gente vê, né, até que a própria Maria Ângela, né, da Embrapa fala também, dali para frente, né, tem que ter todas as condições para esses nódulos aí fornecer, né, aí vai de 20, 30 para 400 quilos de nitrogênio, né, então a planta precisa dessa fábrica com alta eficiência, né. Beleza, então aí o nitrogênio, né, dá para tirar várias informações aí de manejo, né, já dá para ver que esse trabalho ele dá base para várias interpretações práticas de manejo, né. Um outro exemplo é que, aqui no final, né, tá, as questões por tonelada, né, extração e exportação, então a gente faz essa divisão lá de 400 quilos de nitrogênio né, aqui já está em base 13%, tá, para ficar mais fácil, mais prático, né, dá 73 quilos por tonelada de grão a extração total, em torno de 56, né, a gente observou uma leve diluição, né, de nitrogênio no aporte total da planta, né, em torno nesse trabalho 56 quilos de nitrogênio por tonelada de grão produzido, né. Esses valores servem para você poder fazer algumas inferências. Gabriel, eu não vou conseguir produzir 6 mil quilos, né, eu produzo 5 toneladas, então se multiplica 5 por 6, vai ser a proporção, né, para você extrapolar para outros tetos produtivos, né. Fósforo, né, aqui eu vou passar mais rápido, né, nitrogênio e potássio são os nutrientes principais, na verdade, nessas discussões práticas. O fósforo, o que a gente tem visto, né, ele acumula durante o ciclo todo também, parecido com o nitrogênio, até mais que nitrogênio, 85%, né, mais de 80%, no caso aqui 84,1%, né, por cento do fósforo está todo no grão, né. É um nutriente altamente móvel na planta, né, dá para ver que diminui, entrou aqui no início da fase de enchimento do grão maior, né, DR5 para frente, diminui em todas as partes da planta e aumenta bastante no grão, né. Então é um nutriente que a grande parte dele está no grão, e enfim, ele é colhido e vai embora, né, então nesse caso na colheita. Tanto que os valores aqui, né, ele dá uma extração em torno de 6 quilos de fósforo por tonelada de grão, em torno de 5, né, por tonelada de grão produzido, né, como exportação. É importante salientar, né, fósforo, ele está em valor puro, que a gente fala, né, em P, para transformar isso em P2O5, né, você tem que multiplicar esses valores, né, para fazer o cálculo lá em adubo, por exemplo, você multiplica por 2,29, né, para fazer essa conta em P2O5, né, porque transformar essas contas em fertilizante. Gabriel, então esta foi a primeira parte que você apresentou. Semana que vem nós vamos ter a segunda parte desse excelente trabalho. A sua apresentação da segunda parte, portanto, semana que vem estará no canal. E lhe agradeço demais, em meu nome pessoal, em nome do canal Adubos e Adubações, em nome de milhares de pessoas que vão assistir.